pode se sentar. Aleluia. Irmãos, nas suas orações, não lembre de pedir a Deus para mandar um ministério de louvor para cá, amém, irmão? Eu gosto muito de cantar, eu estou pedindo já para o Senhor mandar gente para me ajudar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Você trouxe a sua Bíblia ou está com o seu aplicativo? Abra na carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, carta aos Efésios. Aleluia, glória a Deus. Carta aos Efésios. O tema dessa mensagem, irmãos, hoje é totalmente comprometidos. Amém? Glória a Deus. Eu quero registrar que eu estou feliz aqui em ver o Marcelo, né, a Carol. Né, o Marcelo está trabalhando, né, e está com uma mais agitada a agenda dele, né? Mas glória a Deus, eles estão aqui nessa noite, amém? Aleluia. Eu sou chato, irmãos, eu vou mandando mensagem durante a semana, aí eu mando carinha com um chorinho, aí eu faço a pergunta. É assim, ser pastor é ser um negócio indiscreto, é ser chato. Agora eu fui fazer uma visita, aí a tia Leila falou assim: pastor, você quer levar um bolo? Eu falei: olha só, pastor que sai da casa de alguém e não leva um potinho, é um pastor quebrado, irmão. Pastor tem que sair da casa de alguém levando um potinho, um docinho, um negocinho para comer em casa, irmão. Amém? Glória a Deus, não tem esse negócio não. Ah, pastor, o senhor quer? Não, irmão, estou satisfeito. Irmão, não conta comigo para isso, irmão. Eu vou sair da tua casa, tu vai me levar um negócio no potinho para eu levar para casa. Não tem para onde correr, não. Amém? Se sobrar, eu vou levar, irmão. Se não sobrar, também não vou ficar de olho grande, não. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Efésios 5, a partir do versículo de número 15. Nós estudamos esse texto aqui no domingo, na escola bíblica dominical, e enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo. Na verdade, eu quase dei essa palavra no domingo, mas como eu havia me comprometido em falar sobre Emaús, eu achei por bem manter a minha palavra. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim, fala sobre a vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, porque a minha é a nova versão internacional. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 e último. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, olhe comigo nessa hora. Pai, nós queremos te pedir total dependência ao Espírito Santo. Fale conosco. Não nos permita, Senhor, que venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que algo seja mudado e alterado no nosso coração, para que o seu nome seja glorificado em nós, porque nós nascemos para a glória de Deus, porque nós nascemos para as boas coisas, porque nós nascemos para as boas obras, porque nós não nascemos para a tragédia, mas nascemos para uma vida bendita e abençoada. Mas nada disso se
concretizará ou se cumprirá sem o auxílio da tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu geralmente não uso desse artifício não, mas hoje a gente precisa fazer isso. E diga assim, olha, Deus quer você totalmente comprometido. Fala. Glória a Deus. Irmãos, Efésios, como eu já falei aqui algumas outras vezes, Efésios é a carta escrita por Paulo para nos ensinar a sermos igreja. A sermos igreja em todos os lugares, na família, no trabalho, na rua, né? Em todos os lugares. Paulo, ele tem uma maneira muito pessoal e particular de escrever. Primeiro, Paulo sempre fala sobre a teoria. Amém? Porque sem a teoria, você não vai conseguir praticar perfeitamente. Você entende isso, irmão? Paulo, todas as vezes que ele escreve, o seu padrão é sempre seguindo esse esquema. Ele gasta as suas primeiras palavras falando sobre a excelência de Jesus, ou a excelência de alguma coisa que esteja ligada a Jesus. Depois que ele gasta um tempo falando sobre isso, ensinou sobre a teoria, ele vai ensinar sobre a prática. Porque ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, vai conseguir agradar a Deus sem isso aqui. Amém? Você não vai sequer chegar perto de Deus sem isso aqui, irmão. Porque isso aqui é o que nos ensina a agradar a Deus em todas as coisas. Dito isso, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, o apóstolo São Paulo fala da excelência de Cristo. Irmãos, como a obra de Cristo é perfeita, como ele é perfeito, como tudo que ele faz é perfeito, como tudo que ele faz é bom, como tudo que ele faz é santo, como tudo que ele faz é agradável, como ele deu a sua vida por nós, qual o efeito disso para essa vida e para a eternidade. A partir do capítulo 4, depois de falar das coisas teóricas, ele então vai começar a falar sobre a prática da vida. E ele vai falar sobre algumas coisas, ele vai começar sobre coisas que nós não devemos ser. E aqui nesse capítulo, ele vai falar sobre dois aspectos que são muito importantes da vida, que é o aspecto público e o aspecto privado. Nesse famoso capítulo 5 de Efésios, é aquele capítulo que fala sobre o marido, que fala sobre a esposa. A partir do versículo 25, ele vai dizer: vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Porque depois dos versículos 21, a gente leu até o 21, a partir do versículo 22, ele começa a falar do aspecto íntimo da fé, que é aquele que só as pessoas que estão dentro da tua casa veem você viver. A tua esposa, teu marido, teus filhos, tua família. Mas essa sessão que nós acabamos de ler agora, esses versículos que nós acabamos de ler agora, ele fala sobre o aspecto público da fé. Paulo está nos ensinando a como viver a nossa fé de maneira que agrade a Deus junto a outras pessoas. Pessoas com quem a gente trabalha, pessoas com quem a gente não conhece, pessoas do nosso convívio e por aí vai. E ele nos chama para a gente, ao colocar os pés para fora de casa, fazer isso no mais alto nível de espiritualidade, que é a sabedoria. Você que tem um mínimo contato com a Bíblia, Romeu, você já leu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? A sabedoria, irmãos, ela é um nível de entendimento espiritual mais elevado que existe. E o que ele fala para nós aí no versículo 15? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam como tolos ou como nécios, como diz algumas versões, mas como sábios.
O homem, ele vive mais ou menos em 5 níveis de entendimento. O primeiro é a informação. Informação, a gente é bombardeado por informação o tempo todo. O tempo todo que você abre a internet, conversa com alguém, tem alguém te dando informação. Informação chega de todo lugar, mas informação, irmãos, é o mais básico do mais básico do mais básico. Depois da informação vem o conhecimento. Não, alguém me falou, aí eu fui lá para ver pessoalmente. Aí eu tomei conhecimento de que aquilo realmente é verdade. Quando você conhece alguma coisa, você já está preparado para ir para um outro nível, que é o nível do entendimento. Eu fui informado, eu fui lá conhecer, e agora eu entendo como as coisas estão acontecendo. Depois do entendimento, aí vem a sabedoria. Mas a sabedoria, irmãos, é uma coisa que você só pode alcançar ela com o auxílio de Deus. Amém? Sabedoria é uma coisa que você só alcança com o auxílio de Deus. Talvez algumas pessoas, por serem muito assim, muito ensináveis, lá quando elas começam a chegar para 70, 80 anos, elas começam a ter alguns gramas de sabedoria por conta própria. Mas sabedoria de verdade. Sabedoria que facilita a nossa vida. Sabedoria que facilita os nossos entendimentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Sabedoria que realmente nos dá livramento. É a sabedoria que vem de Deus. Amém, irmãos? E essa o Senhor quer nos dar. Tiago diz assim: olha, você que não tem, peça a Deus, que dá para quem quer. Irmão, peça a Deus sabedoria. O Senhor quer nos dar sabedoria. Amém? Porque com sabedoria, você não vai viver uma vida onde você fica o tempo todo sendo surpreendido. Paulo escreveu essas palavras para nos ajudar a nós não termos uma vida onde nós somos surpreendidos. Você assim, quando alguém te dá um pão, aí você está morrendo de fome, né? Aí você, crendo que a pessoa passou uma manteiga, crendo que a pessoa botou uma fatia de queijo, crendo que a pessoa botou uma mortandela, quando tu abre o pão, Vanessa, não tem nada. Aí tu abre o pão, epa, o pão está vazio, não tem nada dentro do pão. Sabe, irmão, essa surpresa que o Senhor quer que a gente não tenha em relação à vida. Como quem é surpreendido. E aí, ele vai falar algumas coisas importantes para nós aqui, nesses versículos que nós lemos, sobre coisas que nos surpreendem e nos desviam da vontade de Deus. Amém? E eu quero compartilhar com vocês aqui, a começar pelo maravilhoso convite dele no versículo 15. Se você quiser anotar, botar no papel, irmão, faz isso, que isso vai te ajudar. Amém? Bom, primeira coisa que o apóstolo São Paulo, ele vai nos convidar. Irmão, se você sair de casa, não saia de casa como um tolo, não saia de casa como um nécio, saia de casa como alguém que está preparado para tudo. Ele vai dizer, irmãos, não andem como gente tola. Tem pessoas que andam na rua como quem crê em coelhinho da Páscoa. Tem gente que anda na rua como quem crê em Papai Noel. Irmão, tem gente que anda na rua realmente acreditando que vai achar dinheiro na rua, com facilidade. Para, irmãos, de ter uma visão romântica da vida, irmão. Para de ficar crendo em historinha da carochinha. Saia de casa preparado para tudo. Saia de casa com sabedoria. Nós somos uma nação que a gente ama futebol. Eu vivo falando isso para o meu filho. Esse dia o Flamengo estava jogando, aí eu falei, olha, a gente aprende desde criança que time que não faz gol, leva, irmão. É a regra da vida. Olha só, se você sair de casa igual um bobo, fatalmente você vai se encontrar com alguém que é mais esperto do que você. Então seja você a pessoa esperta. Seja você a pessoa inteligente. Seja você a pessoa sábia, irmão.
Bom, dito isso, por que Paulo está nos chamando para a sabedoria? Para a gente não ser surpreendido pelo descaso e pelo acaso. No versículo 17 e no versículo 18, ele vai dizer assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Irmão, tem gente que é derrubada pelo descaso e tem gente que é derrubada pelo acaso. Acaso eu estava aqui passando, aí o cara estava fazendo um negócio errado ali, aí eu comecei a fazer errado com ele também. Mas foi acaso, aconteceu casualmente. Irmão, uma pessoa inteligente, ela não é surpreendida pelo acaso. Amém? Não é surpreendida pelo acaso. Há um tempo atrás, né, eu já contei isso aqui, eu tenho um primo, ele estava sentado com 5 amigos assim na calçada, casualmente, assim, por acaso, estava sentado com 5 amigos assim na calçada. Aí um desses amigos dele estava devendo lá dinheiro para alguém, aí o cara falou: aí, cadê meu dinheiro? Aí eu falei: não tem dinheiro para você não, cara. Aí o cara estava no carro, não gostou do jeito que o outro falou, puxou uma pistola e pá nele. Aí, não satisfeito, ele pensou assim: pô, eu vou matar esse cara aqui, os outros vão estar vivos? Vou matar os outros também. Pou, 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 pou. Irmão, meu primo não morreu porque a bala passou 1 centímetro do coração dele. Entrou aqui e saiu nas costas. Tiro perfeito. Passou 1 centímetro do coração dele. Aí eu falei: rapaz, o que tu estava fazendo ali? Não, eu estava ali conversando com meu amigo. Por acaso, ele estava ali, aí eu passei, por acaso, sentei do lado dele. Paulo está nos chamando, irmãos, para a gente não ser surpreendido pelo acaso e pelo descaso. Ele vai dizer assim: em toda ocasião, tenta entender qual é a vontade de Deus. Amém? Eu estava ali em Rio das Ostras, encontrei um amigo, ele estava marchando na rua de raiva. Ele tinha feito um negócio, e tipo assim, o negócio era de R$200, quando ele chegou lá, o cara falou para ele assim: só vou te pagar 100. E aí, irmão, o cara dele ferveu, né? O cara dele queimou, ele ficou chateado, saiu dali marchando. Aí ele falou: rapaz, eu falei: onde você vai, cara? Brabo desse jeito? Não, vou lá agora falar com o meu chefe, que eu vou desfazer o negócio. E não, porque eu combinei com o cara tanto, e o cara falou que só vai me pagar isso. Aí eu já conheci o trabalho dele. Eu falei assim: mas ó, ele falou que vai te pagar isso, mas pelo quê? Pelo pacote? Não, é um pacote diário. Ele trabalhava como locutor. É um pacote diário. E eu ouvia a rádio, de vez em quando, e eu via várias inserções durante o dia. Além daquele pacotinho que o mercado fez anunciando os produtos, às vezes quando chegava uma coisa nova, uma verdura, alguma coisa nova, eles pediam um pacote extra. Falou: chegou verdura aqui, anuncia para mim aí que chegou verdura fresca. Aí eu falei para ele assim: olha só, você vai voltar para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Quando o cara pedir para você fazer inserção extra, você vai tirar a sua diferença aí. Aí ele acalmou, pensou, contabilizou. Ele falou: cara, não é que você tem razão? O semblante dele mudou na hora. Aí ele foi, encontrei com ele 1 mês depois, e ele falou para mim: ô Ney, estou tirando o dobro do que eu combinei com ele. O dobro. Chegou uma coisa lá no mercado, ele liga: anuncia aí para mim. Aí eu já falo para ele: é tanto. Não, pode anunciar, depois te pago. Aí ele anuncia. Irmãos, às vezes, por mais que uma situação te seja desfavorável, tenta compreender que sobre ela Deus tem um propósito. É que o apóstolo Paulo está falando.
Ele diz aqui no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Às vezes algo parece que está ruim, parece que está amargo, parece que te deu prejuízo, parece que te desfavoreceu. Mas se você tiver inteligência e buscar compreender a vontade de Deus, de repente você vai entender que Deus está te dando livramento. Que de repente Deus está tirando algo ruim da tua vida. Que de repente lá na frente vai vir algo melhor para você, irmão. Eu estou há 27 anos nesse negócio com Jesus. Crê no que eu estou te falando. Procura entender a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, irmão. Não fica ralhando. Deus não gosta de mim, tudo que eu faço dá errado, tá vendo? Ai, ó céus, ó vida. Não, irmão, para de reclamar, irmão. Procura entender a vontade de Deus. Paulo vai dizer para nós, Deus, Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas. Amém? Deus, Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que nele esperam. Quem são aqueles que nele esperam? Aqueles que, quando não estão entendendo, dão glória a Deus. Amém? Agora, aquele que está vendo algo, não está entendendo, está xingando, está amaldiçoando, irmão, esse não compreendeu a vontade de Deus, nada vai se mover para favorecer ele. Nada. Esse versículo, na minha Bíblia, ele é atualizado com o original grego, porque as Bíblias antigas, elas traziam um termo: todas as coisas cooperam. Não, irmão, não é assim que funciona. O grego diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que esperam nele. Amém? Então, se você esperar em Deus, se você entender, se você se centrar, o descaso e o acaso não vão te desvirtuar, não vão te intoxicar, não vão te envenenar. Amém? Ai, pastor, eu gosto tanto de fulano, estou abalado. Pastor, estou abalado, estou abalada. Falei, o que é, irmão? Não, porque eu gosto de fulano e fulano falou mal de mim. Irmão, Deus só deixou você saber para tu tirar um tralha da tua vida, uma pessoa tóxica da tua vida. É a oportunidade que você tem de mandar fulano embora da tua vida, irmão. Essa semana eu tive um sonho com uma pessoa, não é daqui. E quando eu acordei, o Espírito Santo falou para mim assim: inveja. A pessoa está sendo um alvo de inveja. E o discernimento que eu tive, irmão, como eu tenho raras vezes esse tipo de discernimento, é o pior tipo de inveja, Vanessa, que existe. Que não é inveja que vem de feitiçaria, macumbaria, é inveja que vem daqueles sentimentos que estão lá dentro da gente. Eles são piores do que feitiçaria, piores do que macumbaria. O profeta Samuel, na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, você já leu? Ele vai dizer, irmãos, que tem certos comportamentos humanos, certos sentimentos humanos, certas decisões humanas que são pior do que macumba. Ele vai dizer assim, porque a obstinação, a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Irmãos, tem umas pessoas que, por causa da falta de vigilância delas, com seus próprios sentimentos, e essa falta de vigilância que a gente deve ter conosco mesmo, foi que promoveu o primeiro assassinato na terra de Caim,
essa falta de vigilância que algumas pessoas têm com os seus próprios sentimentos, o diabo usa para fazer isso ser pior do que macumba. Você sabia disso? Sabia? Irmão, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas vou falar. Eu tenho mais medo da boca de alguns crentes do que de feitiçaria de macumba. Porque um crente descontrolado, um crente mal discipulado, um crente mal ensinado, a boca dele pode ser uma metralhadora na mão do inferno. Então, irmãos, a gente precisa ter sabedoria para a gente não ser surpreendido nem pelo descaso e nem pelo acaso. Amém? Continuando, a gente também tem que ter sabedoria para a gente não ser surpreendido, versículo 18, né? Para a gente não ser surpreendido pelos relacionamentos tóxicos, versículo 19, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Há um tempo atrás eu vi um camarada dando um testemunho na internet, e ele estava sentado com a nata da sociedade empresarial do Rio de Janeiro, de algum lugar aí, não lembro bem agora, e eles estavam tendo uma conversa, e de repente o cara começou a falar da vida dele, começou a cantar vantagem, sabe, de como ele fazia, como ele era mais esperto, como ele enganava a mulher dele. Aí todo mundo ficou olhando. Aí ele se levantou, depois de beber, se levantou, falou: vou no banheiro. Quando ele foi no banheiro, o grupo falou assim pro cara assim: foi você que trouxe ele? Assim foi. Não traga mais ele para estar conosco. Porque essa conversa não acrescenta. Essa conversa, ela não muda nada, ela não melhora nada. Sabe, irmãos, tenha sabedoria para você entender que a alma, ela é capaz de ficar intoxicada por palavras indevidas. Amém? Irmão, tem gente de manhã que já levanta contando piada suja. Tem gente que já levanta com maus pensamentos e más palavras. Sabe, de manhã não é a hora de você estar desconfiado de ninguém, falando obscenidade. Irmão, se livra de gente assim, irmão. Se afasta de gente assim. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado, eu não conheço ninguém que tenha uma vida agradável, não conheço ninguém que tenha relacionamentos de valor, que comece o dia contando e ouvindo sobre coisas que não prestam, irmãos. Tenha desconfiança. Você encosta na pessoa, a pessoa está sempre falando mal dos outros. Quando você sai, ela fala mal de você. É simples, irmão. Não, fulano é meu fechamento. Fulano só fala isso dos outros. Enquanto você está ali. E depois que você sai, ele fala de você também. E quem não controla a boca não é fechamento de ninguém, irmão. O apóstolo Paulo está falando: cuidado para você não ser surpreendido por gente que tem relacionamento tóxico, gente que não controla a qualidade das suas palavras. Ele vai dizer, olha, vamos lá, ler de novo, versículo 19, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Você não vai fazer isso lá no seu trabalho. Isso aqui é um padrão para se seguir. Isso aqui é um padrão para se seguir. Claro que na igreja a gente canta. Irmão, nós temos hoje estatísticas comprovadas. Nós temos hoje 40 milhões de pessoas desviadas da igreja evangélica. A sociologia e os estudiosos da igreja dizem que o número de pessoas desviadas da igreja hoje é maior do que o número de pessoas que estão dentro da igreja. Você sabe onde nasce esse desvio? Nas conversas tolas. Sabe, nas palavras sem compromisso.
Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com as pessoas, irmãos. Cuidado com o que você fala e principalmente cuidado com o que você ouve. Essa semana começaram a colocar na internet, você já deve ter visto, que toda a criação de Deus ela tem um padrão. Alguém percebeu que a criança no feto, na barriga da mulher, ela fica na disposição do mesmo formato da orelha. Você já viu isso no Facebook? Está rolando uma imagem dessa no Facebook. Isso não é novidade, porque um cientista no século passado já havia descoberto que toda a criação de Deus segue um padrão. O nome dele era Fibonacci. Ele descobriu que a criação de Deus ela tem um padrão matemático que se repete em toda a criação de Deus. Toda. E aí alguém pegou o feto na barriga da mulher e vai perceber que você olhando para o feto, ele tem o formato de uma orelha. E é verdade. Aí eu fiquei olhando aquela imagem, 30 minutos parando ali olhando a imagem. Eu já conhecia a história de Fibonacci, então essas coisas não me espantam, né? Só me encanta. Por que, irmãos, que a orelha aparece com o feto na barriga da mulher? É porque aquilo que você se permite ouvir tem poder de te dar vida ou morte, irmão. Amém? Poder de te dar vida ou morte. Por isso que sempre quando você abre a internet, irmão, você vê um monte de gente falando mal da igreja, falando mal de pastor. Por quê? Porque aquilo que você ouve influencia você. Cuidado com o que você ouve. Tem gente que tem um espírito de Lipe e Iana Hard. Né? O pessoal que da minha época lembra do desenho da Iana Hard. Ó céu, ó dia, Lipe, não vai dar certo. Lembra? A Iana Hard estava sempre reclamando. Ó céu, ó vida, ó dia, Lipe, não vai dar certo. Lipe todo otimista, todo para cima. E a Iana Hard sempre, sabe, irmão, não vai dar certo. Tem gente que é assim. Cuidado com o que você ouve. O apóstolo São Paulo está lembrando a gente, se você não sair de casa com sabedoria, esses relacionamentos tóxicos, eles vão complicar você. Amém? Bom, irmãos, voltando atrás, porque eu pulei um tópico aqui, Paulo também fala para a gente andar em sabedoria, para que a gente não seja surpreendido pelo difícil, amém? Pelo pesado ou complicado. Olha só, nem tudo na vida é fácil, não. Você já sabe disso. Nem tudo na vida é fácil. Tem coisas que são complicadas, tem coisas que são difíceis, tem coisas que são pesadas, tem coisas que são amargosas. Porém, irmãos, você não vai resolver elas com mais amargor, com mais dificuldade, com mais complicação. O apóstolo Paulo está falando para a gente, eu pulei, desculpa, no versículo 18 ele diz assim, olha, não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Né? Libertinagem é aquele tipo de liberdade sem compromisso, sem responsabilidade. Né? Libertinagem é a pessoa que quando faz 18 anos, ela acredita que agora ela pode fazer tudo porque ela é de maior. Não, eu posso fazer qualquer coisa agora, sou adulto. Né? Libertinagem é aquela liberdade que a gente crê que ela não tem responsabilidade nenhuma. E infelizmente, essa liberdade, essa libertinagem, ela é muito ensinada nesse país. Vai ali no cartório ali, em frente ao poliesportivo, e pergunta ali para o dono do cartório quantas crianças ali não são registradas sem o nome do pai. E eu te digo mais, algumas crianças só têm o nome da mãe porque é impossível para a mulher sair dali sem que o nome dela esteja na certidão. Porque há uns 5 anos atrás, irmãos, uma mulher teve um bebê aqui, ó, na beira da praia aqui, ó, e largou a criança aqui dentro do quiosque. Sabe o que é isso? É libertinagem. É quando você crê
que a liberdade não tem custo, não tem valor, você pode fazer o que quiser. Infelizmente, isso foi muito apregoado na minha geração. Raul Seixas dizia: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Aí o camarada cresceu ouvindo isso, e ele vai fazer uma apresentação com homens e mulheres pelados numa escola de criança primária. Aí, para um grupo de crianças que vai no museu, ele bota um homem pelado para as crianças tocarem na genitália do homem. Sangue de Jesus tem poder. Cuidado com as coisas que são complicadas, pesadas e difíceis, para que isso não vá sobre a sua alma. O apóstolo Paulo está falando: querido, não sai de casa achando que o mundo é a Disney. Não é a Disney. Amém? Se o negócio ficar pesado demais, difícil demais, irmão, respira, dá um passo para trás, toma água. Mas cuidado. Ele diz assim: as coisas difíceis tendem a nos levar para as fugas fáceis. Ele diz assim: não vos embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito. Amém? Quando você estiver diante de algo difícil, irmão, busca a Deus, ora a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai te ajudar, Ele sempre ajuda. Amém, irmão? Bom, falamos de descaso e acaso, falamos de não sermos surpreendidos pelo difícil, pelo complicado, falamos de não sermos surpreendidos pelos relacionamentos tóxicos, e aí o apóstolo São Paulo avança no versículo 20 dizendo: não sejam surpreendidos pela contaminação do caos que há no mundo. Ele diz assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Querido, você já entendeu isso? Você já compreendeu isso? Que às vezes as coisas não vão ser do jeito que você quer. Às vezes você vai fazer uma coisa, vai botar ali todo o teu coração, e vai dar errado, irmão. Às vezes tu vai na rua para ajudar uma pessoa, você entra no comércio, deixa a tua bicicleta ali, alguém vai roubar a tua bicicleta. Isso aconteceu comigo. De eu ir na rua fazer coisa para ajudar os outros, deixar a bicicleta na calçada, a bicicleta ser roubada. Aí você fala: meu Deus, mas eu fui ajudar uma pessoa. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque, irmãos, há um caos no mundo, irmãos. Há um caos, irmão. Como é que a gente se livra do problema do caos? Dando sempre graças a Deus. Paulo vai dizer assim: não seja surpreendido pelo caos no mundo. Há 2 anos atrás, logo depois do ano novo, nós acordamos e havia uma guerra no coração da Europa. Depois de 75 anos, sem a gente ver um conflito num lugar realmente importante como a Europa, nasce uma guerra no coração da Europa. E aí a gente fica apreensivo, porque uma dessas nações tem mais de 1.500 armamentos nucleares. Basta que a Rússia jogue 3 bombas na Europa e acabou a vida no planeta. Aí pensa: não, nós vamos vencer a guerra. Aí a gente acha que a guerra vai acabar. A guerra vai acabar. 2 anos de guerra, Rússia e Ucrânia. Não, mas isso aí é o único problema que a gente tem agora. Passa mais um ano e de repente mais uma guerra. Israel e Hamas. Irmãos, o mundo está um caos. Agora eu falo para você, eu não estou surpreendido. Eu estou em paz, irmão. Eu estou em paz. Hein, hoje, meus? Eu posso dormir nessa noite, do lado dessa jovem senhora, né, com quem eu tenho esse privilégio de fazer isso nos últimos
25 anos. E aí, irmão, o Putin aperta um botão vermelho lá na Europa e eu não vou acordar. Não vou acordar, irmão. Por causa do capricho de um homem. Mas quando eu abrir os meus olhos de novo, eu estarei diante do meu Senhor na glória. Amém? Então, o caos que há no mundo não vai me contaminar. Começou agora uma revolta popular em Cuba. Nós estamos na iminência de voltar a ter conflitos aqui na Colômbia de novo, das Farc, do governo da Colômbia. Vai transbordar sobre nós. Vai transbordar, irmãos, para onde você olha tem caos. Para onde você olha tem caos. E aí, tu vai ficar deitado na cama, não vai levantar mais não? Não, irmão? Não, irmão, dê graças a Deus, levantou de manhã, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, se hoje tiver que ser o último dia, Senhor, então vamos viver essa vida de maneira sábia, não tola, irmão. Vamos viver nossa vida dando graças a Deus. Ontem eu passei o dia inteiro na UPA, com o irmão. E quando eu saí de lá, eu falei com o Ralf, Ralf, a partir de amanhã eu vou voltar a caminhar e a fazer exercício. Nada como passar um dia na UPA para te animar. Vendo gente doente toda hora, gente chegando enferma toda hora, e aí você vê como a sua saúde é importante. Passei o dia inteiro ontem na UPA, irmão. E aí saí de lá decidido, vou voltar a malhar, vou voltar a caminhar, vou voltar a fazer exercício, vou me concentrar em melhorar a minha dieta. Você acha que eu vou sair de lá assim? Não, irmão. A gente não pode deixar o caos nos contaminar. Não deixe o caos. Como eu não deixo o caos me contaminar? Dando graças a Deus, dando glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Amém? Pastor, mas o Lula está tirando o meu poder de compra. O Lula está em inflação. Irmão, fica tranquilo, irmão. Deus fez com que corvos levassem comida para Elias. Deus vai alimentar você também, irmão. Deus falou para o corvo, leva carne para Elias. O corvo ficou um tempo levando carne para Elias. O Deus que fez os corvos levarem carne para Elias vai cuidar de você também, se você tiver fé, irmão. Eu vi esse testemunho de um irmão do Nordeste, já morreu. Lampião invadiu a cidade dele, saiu matando todo mundo, pilhando tudo. Ele pegou a família dele e foi para dentro da caatinga. Só que Lampião não saía da cidade. E ele com medo de morrer. E aí ele orou a Deus, Deus me ajuda, Deus me alimenta. Irmãos, ele falou que de repente os urubus começaram a levar carne para ele no meio do mato. Da mesma maneira que os corvos levaram carne para Elias, ele falou, os urubus iam lá naquela hora exata e levavam, irmão, carne para mim e para minha família. Porque nós servimos a um Deus que está vivo, irmãos. E que responde à fé de quem crê nele. Então, querido, fica tranquilo. Mas, entenda o seguinte, lá na Venezuela, também tem crentes verdadeiros. Você sabia disso? Você sabia que uma pessoa da sua idade, na Venezuela, pesa 15 quilos a menos do que você, por causa da fome? Hein, Romeu? Está pesando quanto? Irmão, eu peso 100 quilos. Na Venezuela, uma pessoa que tem a minha altura está pesando quanto? 85. Por causa da fome. Porque lá eles não comem. Os venezuelanos, os incrédulos e aqueles que têm fé, estão bebendo água de esgoto. Na Venezuela você não vê rato, cachorro e gato na rua. Sabe por quê? Porque eles comem. Cuba começou uma revolta essa semana, porque não tem
comida em Cuba. E porque o governo cubano colocou os moradores da área pobre da ilha para ficarem 20 horas sem energia elétrica. Só tem energia elétrica nas áreas de hotel, onde ficam os turistas que trazem dinheiro para Cuba. Os moradores das áreas pobres estão ficando 20 horas sem energia. Você fica nesse calor 20 horas sem energia? Hã? Hein, irmã Solange? Ela fica 20 horas sem energia? Sem ventiladorzinho ligado, girando? Hã? Sem o tufão? Né? Melissa tem um tufão, o ar-condicionado lá da sala dela. Na sala que a Melissa dá aula, tem 3 aparelhos de ar-condicionado. Da pessoa da aula o dia inteiro, sem ar-condicionado. Da pessoa, irmão, 20 horas por dia, sem energia elétrica. Então deixa eu falar uma coisa para você. Lá na Venezuela, lá em Cuba, tem crentes mais verdadeiros do que a gente aqui. Mas por que que eles estão vivendo na miséria e na derrota? Porque no dia bendito de votar, saíram de casa sem sabedoria. E estão pagando o preço até hoje por isso. Cuba está há 60 anos pagando o preço por isso. A Venezuela está há 25 anos pagando o preço por isso. E se nas próximas eleições você também votar sem sabedoria, talvez você vai impor aos seus filhos e aos seus netos quase um século de miséria e de derrota. Não saia de casa sem sabedoria. Amém, irmãos? E por último, para encerrar, que eu já estou em cima da hora, versículo 21. É a cereja do bolo dos conselhos do apóstolo São Paulo. Cereja do bolo. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sua Bíblia diz isso, irmão? Dá uma olhadinha aí para ver se diz isso aí mesmo. Amém? Versículo 21. Efésios 5, 21. O que diz aí? Quem pode ler para mim alto aí? Amém. Sujeitai-vos uns aos outros. A minha Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Cristo é Deus, né? Irmãos, o apóstolo São Paulo está nos chamando para o último grande conselho de sabedoria. Não seja surpreendido pelas ambições desordenadas. Você sabe que falei aqui de Caim, o primeiro assassinato que aconteceu no mundo, irmãos, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de mulher, não foi por causa de poder. Eu coloquei isso aqui no grupo esses dias. Não foi por causa disso. O primeiro assassinato que houve no mundo foi por causa da disputa de 2 cultos. O meu culto é melhor do que o seu. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque o coração do homem é uma indústria de produzir ambições. O teu coração é uma fabriquinha de produzir ambições. E às vezes, essas ambições, elas podem desequilibrar a nossa vida de uma maneira insuportável. Pastor, qual é o remédio da Bíblia para que a gente vença as ambições desordenadas? Que a Bíblia chama de concupiscências. Amém? Concupiscências. O que são concupiscências na Bíblia? São paixões desordenadas. Você querer ter uma casa, querer ter um carro, querer ter uma bicicleta, querer ter qualquer coisa, é normal. Eu quero ter a esposa mais bonita do bairro.
né? Eu quero isso, eu quero... Irmão, é super normal, desde que você não esteja disposto a matar, nem a pisar nas pessoas por isso. Quando o apóstolo Paulo diz assim, submetam-se uns aos outros, ou sujeitem-se uns aos outros, ele está dizendo o seguinte, olha, estou te dando uma vacina, para que você não erre com as suas ambições. Porque quando eu tenho uma pessoa por superior a mim, eu tenho a ter respeito por ela. Amém? Eu aprendi isso, irmãos, na minha vida pastoral. Tive um pastor que ele falava para mim, ele falava assim, Ney, eu tenho medo de mexer com a vida das ovelhas. Porque, irmão, ser pastor não é o ó do borogodó, não. O pastor, ele é mais uma função na igreja. O pastor, ele é mais um dos ministérios na igreja. O pastor, ele não é intocável, inatingível, né? Quando a Bíblia diz assim, não toquei nos ungidos do Senhor, a Bíblia não está falando do pastor não, irmão. A Bíblia está falando de todo aquele que coloca a sua vida para viver o propósito de Deus. O livro de Salmo diz assim, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. O que é profeta? É aquele que se sujeita a ir e dar o recado que Deus quer que seja dado. Então, ele falava assim para mim, Ney, não é porque eu sou pastor, que quem está no banco, na cadeira da igreja, é menos importante do que eu, não. Irmão, tem pastor aí que perdeu o ministério porque não cuidou das ovelhas. Tem um monte de homem aí que está destruído ministerialmente, porque aquilo que o Senhor confiou a ele para fazer, ele não fez. Ele não falou a verdade, ele não confrontou, ele não visitou, ele não foi atrás. E eu tenho medo disso, irmão. Essa semana eu dei um perdido na casa de um aí, né? Não consegui encontrar com ele, Vanessa. Fui lá. Irmão, andando na sombra. Dei um perdido lá. De vez em quando assim, irmão, eu estou em casa, o Espírito fala para mim assim, vai lá, e eu vou. Esses dias, estava com o Romeu, 1h da manhã, eu e o Romeu batendo papo aí, tomando Coca-Cola. Irmão, se Deus mandar eu ir, eu vou, irmão. Por quê? Porque depois eu vou ter que dar conta disso aí. Então, o apóstolo de São Paulo está dizendo assim, qual é a melhor maneira de você não ser contaminado pelas ambições desordenadas? É você considerar o outro melhor do que você, superior a você. Talvez ele não seja, mas considere você como se fosse. E aí, querido, ambição desordenada nenhuma vai intoxicar o teu coração. Quando a pessoa ganhar uma coisa, tu vai ficar feliz por ela. E aí Deus vai olhar e falar assim, rapaz, agora eu vou ter que dar duas coisas. Um para esse aí que ganhou e o outro porque ficou feliz por ele. Agora eu vou ter que dar também. Né? Então, irmãos, ter o outro como superior a si mesmo é uma forma de você se vacinar contra as ambições do mundo. Caim matou o irmão mais novo dele. Você sabe que na nossa cultura, o irmão mais velho, ele cuida do irmão mais novo. Na ausência dos pais, o irmão mais velho entra no papel daquele que vai cuidar, daquele que vai amparar, daquele que vai ter um olhar. Caim, por causa das ambições dele, falhou no papel mais importante que lhe havia sido confiado pela vida. Se você não tiver consideração pelo seu irmão, você vai falhar também. Você vai falhar. Então, quando você conversar com a pessoa, tenha ela em alta consideração. E se alguém perguntar assim, mas por que você trata fulano cheio de dedo? Aí você responde, sabe por quê, querido? Porque o meu Senhor derramou sangue para salvar ele. Se isso não é razão de eu tratar uma pessoa bem, então nenhuma razão mais é. O meu Senhor morreu por ele como morreu por mim. Então é a razão de eu tratar a pessoa com honra.
é a razão de eu tratar a pessoa bem. Porque o mesmo Deus que morreu por mim, morreu por ele também. Para que ele, irmãos, tivesse, de repente, mais propósito do que eu. Amém? Você coloca de pé. Tenha as pessoas em alta consideração. Amém?